Muito bem. São Bernardo 2, Remo também 2. Remo chegou a ter 2-0 de vantagem, mas é aquela velha história. 2-0 é o placar mais perigoso do futebol. São Bernardo conseguiu o empate no segundo tempo e frustrou os planos do Remo, né, que chegou a sonhar ali com uma liderança isolada, 6 pontos, 100% de aproveitamento, um início perfeito aí da equipe. Mas o São Bernardo mostrou força, conseguiu arrancar o empate e agora aí vai encarar a equipe do Botafogo no duelo dos desesperados, já que a equipe Remo também da segue com Paraíba. dificuldade de vencer fora de casa. Então, e a equipe da Paraíba aí com também precisando vencer, já que vem de uma derrota e um empate em casa diante do Volta Redonda, enquanto que o Remo recebe o Volta Redonda no duelo dos líderes, jogo que promete aí fortes emoções também no próximo final de semana. Mas antes da gente falar aí das nossas projeções para esses duelos, vamos falar do que foi o duelo aqui entre essas duas equipes, que foi um bom jogo, Cassiano. Começou devagar no primeiro tempo, mas no gol do Remo no finalzinho do primeiro tempo e o gol no início da segunda etapa fizeram que o segundo tempo fosse alucinante, num ritmo muito forte. São Bernardo consegue o empate e o Remo aí vai, acho que se lamentar, né? Porque teve condições, esteve muito perto da vitória, teve chance de matar o jogo e sai com apenas um ponto aí do 1º de maio, Cássio Ângelo. A verdade é que o São Bernardo não merecia Chavão Barros perder esse jogo, porque teve muito mais volume de jogo. Foi uma equipe que, desde os primeiros minutos de jogo, criou muito mais do que a equipe do Remo. Agora, se você falar que merecia a vitória, também não merecia Chavão Barros, porque a equipe do São Bernardo não foi tão eficiente quanto foi a equipe do Remo. O placar que acaba sendo justo. O justo pela efetividade que teve a equipe do Remo durante o jogo e justo pelo volume de jogo que criou o São Bernardo. E foi uma equipe aguerrida, uma equipe que não desistiu, mesmo com 2-0. O seu treinador, Rogério Catalá, teve uma boa leitura de jogo, soube mudar as peças, soube mudar a plataforma de jogo e chegou ao empate, seu Estevão Barros. Pois é, um jogo que no início ali o São Bernardo teve uma dificuldade, Cássio Ângelo, de criar jogadas, depois a equipe foi entrando no jogo, melhorando o seu desempenho, mas aí a zaga apareceu, primeiro com o susto ali do Augusto, que quase entregou a paçoca para o Ítalo, que acabou desperdiçando, mas aí depois o Ítalo não, não desperdiçou na segundo lance, o Jaderson fez um ótimo cruzamento e o Ítalo finalizou muito bem ali. E no comecinho do segundo tempo, a gente discutia aqui sobre o que poderia acontecer, como o Remo poderia voltar. Teve um contra-ataque ali fulminante, muito bem o Jaderson na leitura da jogada e também o Raimar, que fez um belo drible aí por cima do Augusto. E conseguiu ali o segundo gol. Cassiano, a partir daí o jogo ficou uma loucura. Os dois treinadores mexeram, né? O primeiro o Catalá e depois o Rodrigo Santana. As alterações do Catalá surtirão efeito e o São Bernardo consegue diminuir com o Helder Maciel e depois o Cauã Jesus, que também entrou na segunda etapa, consegue ali o segundo gol. Um jogo cheio de alternâncias, Cássio Ângelo, e divertido aí, mantendo o que a gente esperava, né? Porque ontem o jogo foi bom, a gente esperava que o jogo hoje também fosse num bom nível e não deixou a desejar aí essa partida entre São Bernardo e Remo, Cássio. Não deixou a desejar Estevão Barros. Primeiro com o oportunismo do Ítalo lá, cruzamento que veio do Jadeilson, é isso? Jaderson. Jaderson, porque eu esqueci o nome dele, eu tinha até anotado aqui. O Jaderson que fez um excelente cruzamento e acabou sendo personagem do jogo, Estevão Barros. Ele dá o passe para o primeiro gol, o gol do Ítalo,
bota a bola pro fundo do barbante. E aí, quando estava ali já 2-1 para a equipe do Remo, o Jaderson também teve a chance de matar o jogo e aí acabou desperdiçando. Minutos depois, o Cauã Jesus acaba empatando o jogo. Primeiro gol, como eu falei, passe do Jaderson, finalização do Ítalo. E na volta do segundo tempo, não podia ter um resultado melhor para a equipe do Remo. Foi lá e abriu 2-0. E aí entra o personagem, para mim, do São Bernardo, que foi o treinador Catalá. A gente até criticou aquele pela escalação, pela postura do primeiro jogo, mas hoje soube oxigenar o time, soube fazer a leitura de jogo, que eu acho que é o mais importante. Desfez o esquema de 3 zagueiros, botou o Cauã Jesus ali para jogar junto do Lucas Tocantins em alguns momentos, enquanto o Lucas Tocantins teve saúde, chegou a jogar ali num 4-2-2-2, porque botou também o Cristal ao lado do Kaique, 2 centroavantes para forçar a equipe do Remo ir mais para trás. E aí o Santana, treinador da equipe do Remo, acabou sucumbindo à pressão, tirou um centroavante, botou o Bispo, que é zagueiro, e aí jogou a equipe do Remo mais para trás. Primeiro gol saiu ali de uma jogada aérea, gol do Helder Maciel de cabeça, e o segundo gol de um chute do Cauã Jesus. Como eu falei, mérito do Catalá, porque soube empurrar a equipe do Remo para trás, com 3 zagueiros, não protegeu ali a intermediária, tinha tirado o Bruno Silva, que estava fazendo uma excelente partida, bota o Paulinho Curuá, que entrou frio no jogo, e acabou dando espaço para a finalização do Cauã Jesus. O personagem do Remo foi o bem armador, e personagem do equipe do São Bernardo, seu treinador, fez um excelente segundo tempo. Pois é, né? O Catalá foi de possível aí alvo de críticas e tá até de uma demissão, dependendo do que a diretoria do São Foi Bernardo interessante mesmo esse imaginava. ponto, chegou um bar. A gente na transmissão estava até cogitando isso. Não a Sim, demissão, não estávamos pedindo a cabeça do Catalá, só estávamos falando que o Amazonas fez isso, uma mudança de postura, e aí virou, se classificou para a Série B e foi campeão da Série C. E aí o Catalá parece que, ouvindo a live aqui, deu a resposta pra gente, que ele ainda tem de onde tirar nesse elenco. pois é, uma ótima resposta do Catalá no segundo tempo, que acabou também sendo expulso, né, no segundo tempo ainda. Você já fez de tudo aí o treinador do São Bernardo e não estará no banco na próxima rodada. Agora, Cássio Ângelo, olhando a situação do grupo, acho que do ponto de vista anímico, o resultado é bom para o São Bernardo, mas é muito louco isso, né? Porque se a gente olhar a situação do grupo, quem tem mais que se lamentar pelo resultado é a equipe do São Bernardo. E soma um ponto ali, fica a 3 de distância dos líderes nessa briga pelo acesso. Entretanto, acho que o Remo, que olhava no início da partida o empate com bons olhos, sai um pouco frustrado desse jogo porque estava vencendo por 2-0, viu ali o São Bernardo diminuir, poderia ter feito 3-1, toma um empate e as coisas se invertem, né? O São Bernardo vai comemorar mais esse empate, acho, pela questão anímica, e o Remo vai lamentar. Que loucura esse futebol, não? Pois é, Estevão Barros. E voltando aqui ao começo do nosso vídeo, o São Bernardo não merecia perder a partida, mas também o Remo também não merecia perder a partida. O jogo alternou muito dentro de circunstâncias. Passou de um momento ali onde o Remo teve a bola para matar o jogo, para ser o principal jogador, até os minutos finais ali onde a equipe do São Bernardo estava na pressão, podendo também virar o jogo para 3-2. Seria uma virada épica aqui no 1º de maio, na Avenida Euclides. O futebol é apaixonante por causa disso, Chegou Barro. Dentro de uma partida você tem vários pequenos
blocos segmentados ali que contam a história de uma partida, mas dentro de cada bloco desse, dentro de cada cena, é uma perspectiva diferente de como poderia ter terminado o jogo. Pois é. Agora, olhando em perspectiva e olhando para frente, né? Nesse grupo B, nós temos no próximo sábado, dia 14 de setembro, o jogo entre São Bernardo e Botafogo, os dois aí lanternas do grupo se enfrentando. E no domingo, Remo e Volta Redonda se encaram no Mangueirão aí, por um duelo que promete, né? Os líderes do grupo se enfrentando. Volta Redonda nesse momento é o líder pela questão do saldo de gols aí. Esse jogo do São Bernardo aí com o Botafogo, Cássio Ângelo, vai ser interessante de ver. Eu acho que vai ser um jogo muito aberto pelo momento das equipes, ou aquele jogo em que ninguém quer perder e vai ser uma chatice. Porque no momento das equipes é ruim, os resultados, né, não são necessários. A gente teve o Volta Redonda vencendo São Bernardo por 3-1 e o Botafogo perdendo pro Remo por 2-1. Ok, derrotas fora de casa e tal, mas quando as equipes tiveram a chance de jogar nos seus domínios, acabaram também não conseguindo vencer seus adversários, em contextos diferentes, né? A gente fez a partida ontem, as grandes atuações dos goleiros, aqui também um jogo lá e cá, um jogo maluco, mas vão entrar pressionados aí para esse jogo, especialmente o São Bernardo, porque joga em casa, né? A segunda partida em casa, depois faz 2 jogos fora e precisa desses resultados. Uma equipe que fora de casa tem dificuldade de vencer nessa segunda fase, é uma crítica da torcida, então é um jogo fundamental aí para o São Bernardo, esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, que também vem numa situação complicada aí no grupo. Uma derrota para qualquer um dos dois, praticamente aí dizer adeus às chances de conseguir um acesso, Cássio. Eu acho que o São Bernardo vai entrar menos pressionado que a equipe do Botafogo, pelo que foi o jogo hoje. Saiu aqui de um 0-2 para um 2-2 e com uma perspectiva de melhora na atuação da sua equipe. Claro, se o Rogério Catalá for ousado e aplicar aí o que aplicou nesse segundo tempo. Joga mais tranquilo porque sabe que os dois lá se enfrentam, Remo e Volta Redonda. Para ele, quem vencer ainda deixa ele vivo na briga. Vencendo o Remo ou Volta Redonda, ele pode encostar na pontuação no segundo colocado. Se os dois empatam, e aí ele fica com mais chances de ultrapassar duas equipes. Ficam ainda duas vagas em aberto. Então, das 4 equipes que menos vai entrar pressionado na próxima partida, ao meu modo de ver, é a equipe do São Bernardo. E o duelo entre Remo e Volta Redonda, que acontece no domingo, os dois líderes, duas equipes que começaram aí com o pé direito, vencendo em suas casas, depois conseguindo um pontinho fora. Estão até aqui seguindo um script, né? Vencer em casa e empatar fora. E agora se enfrentam aí no Mangueirão. Eu acho a equipe do Volta Redonda, olhando o todo assim, que pelo que a gente viu no geral, que é uma equipe mais pronta que o time do Remo. Agora, o Mangueirão lotado, a gente sabe como é, difícil de jogar, sempre aquela atmosfera muito muito hostil para o Joga adversário. a favor do Remo. Exato, o Remo entra com 12, né? Com o Mangueirão cheio, empurra a equipe do Remo, e o Volta Redonda, tendo que uma equipe muito interessante, muito bem treinada pelo Rogério Corrêa, tendo que resistir a essa pressão aí. Vai ser um jogaço, hein, Cássio Ângelo? Vai ser um jogaço, Chavão Baixo, principalmente pela necessidade do Remo ter de vencer em casa, depois do frustrante empate aqui, vencendo de 2-0. A equipe vai entrar desgastada fisicamente e mentalmente para essa partida. O Volta Redonda tem aí questão 24 horas só de descanso a mais que a equipe do Remo, mas vai, meu modo de ver, compensar pela viagem que vai ter que fazer até Belém. Pelo menos aí 4 horinhas de voo para até Belém.
E aí acaba, pela logística, perdendo um dia de trabalho. É, acho que você equivaler, Estevão Barros, nesse jogo. Para mim, dois candidatos ao título da série C, não só a, a se classificarem, não se limitando a se classificarem aí para a próxima fase, mas candidatos ao título. Volta Redonda, pelo que você já falou, uma equipe interessante, bem treinada, uma equipe que joga junto, tem ali já nomes conhecidos da torcida, e por outro lado o Remo, que em casa é muito forte. Pois é, serão dois grandes jogos que nós faremos aqui no meio Armadores. Você confere aí São Bernardo e Botafogo no, no próximo sábado e Remo e Volta Redonda no domingo. Por hoje vamos ficando por aqui. Agradecer ao Cássio Ângelo, agradecer a você que esteve com a gente aí nessa transmissão. Sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo aí esses grandes jogos. Voltamos no meio da semana aí a gente deve voltar, vamos acertar certinho a programação, mas se não, voltaremos no próximo sábado aí com esse grande duelo aí entre São Bernardo e Botafogo. Clica no link aqui embaixo para concorrer a uma camisa do Paysandu e uma do Amazonas e ajude a gente aí a chegar a 1.000 inscritos no canal. Já estamos com 930, faltam aí 70. Então, você aí que tem 70 amigos, por favor, convide-os para se inscrever no canal ou cria 70 e-mails aí, se inscreve lá, tá bom? É isso, valeu, falou e até mais.